Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica ou escola bíblica dominical. É a nossa lição do próximo domingo. Estamos chegando na lição de número 10 desta revista maravilhosa da editora Betel. Estamos tratando de um assunto muito interessante, urgente, pertinente para o tempo presente, os 10 mandamentos. E a lição de hoje vai tratar do 9º mandamento, que... Opa! Tá aqui! Lição de número 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Isto é uma grande verdade. Não podemos ter nenhuma relação humana com desconfiança. A base de toda relação sugere-se, entende-se, que é a confiança no outro. Ou seja, se eu vou namorar com uma garota, eu preciso confiar nela. Se eu vou casar, eu preciso confiar na pessoa. Se eu vou comprar, eu também tenho um crédito de confiança com aquela pessoa. Enfim, a confiança é a base das nossas relações. Não tem como ser diferente, tá? E nós vamos, no desenvolvimento desta lição, tratar deste assunto que é o falso testemunho, ou simplesmente a falta de caráter. Vamos lá. Texto áureo. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Olha só. Não faça acordo com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Verdade aplicada. Por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Objetivos da lição: citar o prejuízo de falar da vida das pessoas, expor a verdade como maior requisito da vida cristã, mostrar a relevância do 9º mandamento. Queridos irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito, eles não tinham lei. A lei que eles tinham culturalmente era a lei do Egito e sabiam alguma coisa das leis das nações em volta que acabavam interferindo também na cultura do Egito. Ora, Israel sai do Egito. Agora Deus dá uma lei para eles, para que eles pudessem ser guiados moralmente e socialmente. A lei de Deus foi justamente para que eles pudessem ter um norte, um parâmetro, um caminho a ser seguido perante a justiça. Afinal de contas, eram mais de 600 mil pessoas andando pelo deserto. É uma multidão muito grande que ia precisar de um regramento. Deus tira-os do Egito, agora Deus vai tirar o Egito de dentro deles através da sua palavra. E o primeiro impacto é dos 10 mandamentos que Moisés recebe ali no Monte Sinai. Ali, Deus entrega a lei para que eles fossem guiados por aquela lei, ou por esta lei. Dali, então, Moisés recebe, por divina inspiração de Deus, as leis complementares para adequar diante dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de Deus para o homem, para o mundo. Ela cabe em qualquer sociedade, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer nação, em qualquer cultura. A lei de Deus cabe. Então, vamos andando para o tópico 1. A proteção da honra. Ora, esta lei visava isso, proteger a honra da pessoa, o nome da pessoa. Afinal de contas, todos eram conhecidos pelo nome e pela família.
então o nome deveria ser protegido. E para que não incorresse em injustiça, Deus estabelece o 9º mandamento, dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja só, o sistema de justiça do antigo mundo, na antiguidade havia pouca proteção a pessoas acusadas de crime. Até que se provasse o contrário, elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de provas, os acusados não tinham sequer chance de montar uma defesa. Geralmente, os tribunais antigos condenavam pela força de uma única testemunha. Nesse caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho poderiam ser fatais. Como esse sistema legal era sujeito a abuso, Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Vamos ver o que diz Números 35. Números 35. Números 35. Números 35 e 30. 35 e 30. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. 35 e 30. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunha será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que não morra. Ora, uma só pessoa não poderia dar um testemunho de que viu aquela pessoa assassinando outro. Ele precisaria de mais pessoas para testemunhar. Já já nós vamos chegar lá. Vamos ver aqui. Deuteronômio 19 e 15. Deuteronômio 19 e 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará. Vamos ver aqui. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, uma só testemunha não era aceito para testemunhar e condenar uma pessoa ao juízo. Ele precisaria de 2 ou 3 testemunhas para autenticar. Por que assim? Para proteger a honra, o nome daquela pessoa, para que ele não fosse morto. Porque a morte, a condenação à morte, era a maneira como eles entendiam o sistema de justiça. Olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Roubou, restituirá. Então, a forma como eles entendiam era a morte. Porém, o Senhor estabeleceu o quê? Uma só testemunha não poderá testemunhar, mas 2 ou 3 testemunhas poderão testemunhar e acusar aquela pessoa e provar o seu delito. Cuidado com as palavras. O princípio subjacente a este mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1 e 2. O 9º mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofoca que vivemos no dia a dia. Sendo as mais flagrantes aquela que prejudica diretamente outra pessoa. Quando a Bíblia condena a fofoca, ela está falando muito mais do que falar casualmente da vida de alguém. Isso é uma verdade que precisamos encarar com seriedade. O hábito de falar mal dos outros, comentários, tecer comentário contra uma pessoa, tem levado muitas pessoas a pagarem altos preços, perdendo o seu nome, perdendo a sua honra. Nós que somos cristãos, devemos nos abster tanto de levar como de trazer fofoca da vida de alguém. Veja quantas pessoas já pagou por uma acusação não verdadeira,
Ou quantas pessoas você já deixou de ser amigo por causa de uma fofoca? Quantas pessoas você já se afastou sem nem mesmo ter conhecimento da certeza de que aquele fato aconteceu? Porque você deu ouvido a alguém, algum fofoqueiro que trouxe a você. Ora, nós precisamos, olha o que diz o texto, o nono mandamento de respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofoca que vivemos no dia a dia. Essa mentirazinha nossa de cada dia, esse comentáriozinho tosco de cada dia, que se faz dentro da igreja, se faz dentro de casa, se faz no ambiente de trabalho, isso é prejudicial nas relações. Perdemos a confiança, perdemos a estabilidade emocional, perdemos muita coisa com isso. Não devemos, de maneira alguma, compactuar com isso e nem levar a fofoca do nome de ninguém, mas sim refrear a nossa língua e refrear também nossos ouvidos. Afinal de contas, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos qualquer um. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E tudo que nós pudermos fazer para guardar o nome, a honra de um irmão, de uma pessoa, devemos fazê-lo. Cuidado com o que se ouve. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca vi um testemunho de um ex-fofoqueiro. Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O outro lado da questão é que, tão errado quanto dizer acerca de alguém é prestar-se ao serviço de ouvir. Um antigo ditado rabínico diz que a calúnia mata três: aquele que fala, aquele que ouve e sobre aquele a quem está falando. O puritano Thomas Watson disse certa vez: aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. Aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. Olha, irmãos, devemos ter cuidado com as nossas conversas. As nossas conversas, principalmente, eu quero falar aqui de dois ambientes. 3. Primeiro, minha casa. Muito cuidado ao falar de um familiar. Muito cuidado quando você vê um familiar passando dificuldade, precisando de ajuda, e você não ajudá-lo, mas levar isso como uma fofoca no meio da família. Isso vai te trazer um problema enorme. A outra questão é no seio da igreja. Irmãos, tem muitos problemas na igreja que o pastor ouve que ele vai levar para o túmulo dele, você acredita? Tem muitas coisas que os pastores ouvem que eu falo de pastores e obreiros que são de ilibada conduta, homens que realmente merecem serem adjetivados como homens de Deus, mulheres de Deus. Não estou falando de qualquer um, mas daqueles que realmente merecem o adjetivo de serem chamados, denominados homem de Deus. Vão ouvir coisas que vão levar para o túmulo e pronto. Não é toda coisa que um pastor, um obreiro, deve dar ouvidos e, se ouvir, não deve levar, mas refrear. Por quê? Há um castigo muito grande da mão de Deus sobre aqueles que semeiam contenda entre irmãos. É abominável diante de Deus aquele que semeia contenda dentro do seio da irmandade, no seio da família. O outro lugar que eu quero lhe orientar e advertir é no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado para você não perder a confiança do seu líder e de seus liderados, ou dos seus colegas de trabalho. Senão você vai receber um X na sua testa e todos vão se afastar de você, se não perder até o emprego. Então, nós devemos ter este cuidado aqui, que Thomas Watson disse: aquele que gera a calúnia carrega o diabo na língua, e aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. Muito cuidado
com a calúnia, com a fofoca, no ambiente de trabalho, na igreja e em casa, para não levar na língua Satanás e nem nos ouvidos o diabo. Amando a verdade. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira. Diz que ele nunca se firmou na verdade e é que, quando profere mentira, ele fala daquilo que ele é próprio, ou seja, essa é sua essência. João 8:44. Por trás de toda mentira está o diabo orquestrando a vida daqueles a quem, de alguma maneira, se sujeitaram ao habilidoso engano. João nos diz que ele é a fonte de todo engano e pecado, e todo aquele que peca pertence a ele, ou seja, ao diabo. 1 João 3:8. Paulo afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem, que o novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois já se despiu da velha natureza. Ou seja, o homem espiritual, ele não anda com essas questões de fofoca, de mexericos dentro da igreja, nem fora da igreja, em ambiente algum. Antes, ele refreia sua língua e refreia seus ouvidos. Aquele que é espiritual consegue discernir quando uma contenda está sendo tecida pela teia do diabo que está entrando na vida de uma pessoa para causar a ruína de uma pessoa. Querido irmão, amigo que me ouve nesta hora, se você está nessa situação, é hora de pedir socorro a Jesus. Se você vê e sabe de alguém que está assim, ajude-o em oração. Vamos lá. A verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Veja o que diz o Salmo 146. 146, versículo 6. Porque fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, é o que guarda a verdade para sempre. Então, se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossa vida. Ou seja, sempre estaremos na verdade. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e o engano. A razão pela qual somos chamados a viver em verdade é porque servimos ao Deus da verdade. Porque Ele é o que fez os céus, a terra e guarda a verdade para sempre. Se Deus é verdadeiro conosco, temos que viver em verdade diante dele e também com o nosso próximo. Levítico 19:11. Vamos ver essa referência de Levítico 19:11. Levítico aqui 19:11. Tá? Olha aqui, eu pego aqui e digo: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não jurarás falso pelo meu nome. Você já viu que tem gente que tem coragem de dizer: eu juro em nome de Jesus, eu juro, eu não fiz isso, eu não sabia de nada, eu juro. O juramento falso é um pecado contra a honra, contra o nome do Senhor, contra o nome mais poderoso que existe no mundo, o nome do Senhor, nosso Deus, personificado, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Nós não devemos jurar. Às vezes, é bem verdade que nós somos levados a
ser provados a mentir e somos provados a falar a verdade. E às vezes é mais fácil falar uma mentira para se sair de um problema do que falar a verdade. Ora, a verdade, ela precisa ser dita em todo tempo. Todo tempo. É bem verdade que nem toda verdade precisa ser dita de uma vez. Mas quando fores dizer, diga com amor, porque para não machucar demais. Porque a verdade, ela machuca. Machuca e às vezes maltrata. E muitas pessoas têm dificuldades tremendas de enfrentar a verdade. Vive numa ilusão na sua cabeça e dão verdadeiras manobras para não viver e nem falar na verdade. Mas eu e você somos provados por Deus a falar a verdade. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, à honestidade, o amor, e tudo o que é correto flui naturalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Ora, e quando é que a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus? Quando nós decidimos andar na verdade. Quando nós decidimos viver pela verdade. Quando nós decidimos nos afastar de tudo que é mundano desta vida, a partir do meu pensar e do meu falar. Cristo, a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Tudo que é entendimento humano anseia por saber encontrar nele a sua resposta. Ele é o criador de tudo que existe, portanto conhece tudo perfeitamente e entende seu propósito e funcionamento. Mas não apenas isso, ele mesmo é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre a sua própria natureza e planos. Cristo é a verdade absoluta que atende todas as necessidades humanas. Está em Colossenses 2 e 3. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso. Colossenses 2 e 3. Aqui, 2, versículo 3. Em que então escondida todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está em Cristo Jesus. Ou seja, há muitas verdades. A verdade da ciência, a verdade da filosofia, a verdade da cultura. A verdade verdadeira e absoluta é a verdade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele estava com o Pai na criação do universo. Ele estava presente no dia da criação. Ele participou de tudo desde o princípio. Ele sabe o perfeito funcionamento dos ciclos lunares, do ciclo da Terra, como se compõe um grão de areia, como se compõe a mistura da água H2O. Ninguém fabrica água. Ainda não inventaram uma máquina de fazer água. Existe máquina de engarrafar água, mas máquina para fazer a água não existe, porque a composição H2O, ela não foi desenvolvida num laboratório comum, ela foi desenvolvida nas mãos de Deus no laboratório celestial. Somente Ele consegue juntar a partícula de hidrogênio e oxigênio, H2O. Uma de oxigênio, uma de hidrogênio e duas de oxigênio e vira água. Se alguém for tentar fazer isso, vai haver uma explosão, vai haver uma bomba, porque ninguém sabe montar a estrutura desta água que ele fez. E a palavra nos diz, lá no 1 Gênesis, que o Espírito
Espírito pairava sobre as águas. Oh, aleluia! Ele é a verdade da vida. Ele é a verdade da vida. Ele é o mistério escondido de Deus, que foi revelado a nós, para que nele nós tenhamos pleno conhecimento de toda a verdade. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ele nos revelou seu Filho amado, nascido da Virgem Maria, ali colocado numa manjedoura, era carpinteiro, homem de dores, trabalhador, e a seu tempo foi manifestada a glória de Deus na sua vida. Isso, irmãos, é o poder de Deus entre os homens para nos purificar de todo pecado. Porque nós pecamos, nós estávamos com Adão no dia em que Adão mentiu, ou que Adão recebeu a mentira de Satanás e que Adão aceitou e que Adão transferiu a sua responsabilidade para a sua mulher ali no Éden. Portanto, quando é que a nossa vida está intrinsecamente ligada com ele? Quando nós decidimos viver pela verdade da sua palavra e buscá-lo conhecer. Todo o tesouro escondido da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. Então, vamos lá, andando mais um pouco. Opa, aqui. Tá aqui. Conselhos práticos. Preservando a boa reputação. A proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Nenhum homem deseja que sua reputação ou bom nome da sua família sejam atingidos. Com tanto sacrifício e tempo podem ser destruídos em segundos, quando o mandamento é violado. De acordo com a resposta 77 e 78 do Catecismo de Westminster, o 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da boa reputação e do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar um testemunho. Vamos ver aqui o que diz Efésios. Efésios, cadê Efésios? Está aqui pertinho de Colossenses. Efésios 4 e 25. Efésios 4 e 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o que diz aqui a recomendação do texto de Westminster. O 9º mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar um testemunho. Veja só, como é fácil destruir o nome de uma pessoa, principalmente nos tempos de hoje com esse aparelho. Como é fácil destruir o nome de uma pessoa. Como é fácil manchar a honra de uma pessoa. Vivemos em uma nação que está mergulhada na idolatria e no pecado. O pecado da mentira, da fake news, o pecado do direito, que todos têm direito. Eu não sei se você assistiu os últimos episódios daquele programa A Fazenda, aonde aquela moça está tendo um debate com um rapaz, ela diz assim para ele, não me toque. E ele não tinha tocado nela. E ela quis colocar como que ele tivesse tocado nela. E ali ela insistia em falar que ele tinha tocado nela, mesmo as câmeras filmando e provando que não tocou nela em momento algum. Isso é um falso testemunho. Eu não sei se você já viu
aí nos jornais, nos telejornais, pessoas que foram acusadas injustamente por uma testemunha que jurou que aquela pessoa estuprou uma criança e ela foi presa, e passado 10, 15 anos, foi comprovado pelos autos, Deus levantou ali um advogado, alguém, e foi ver e verificar que aquela pessoa não era aquela que era estupradora. E ali, aquela pessoa passou privação da sua liberdade por 10, 15 anos, foi violentada, como é de costume fazerem com estupradores na cadeia. Ali, aquela pessoa adquiriu o vírus da AIDS e perdeu a sua vida por uma falsa testemunha. Eu não sei se você já assistiu isso em algum telejornal, mas é tão verdadeiro isso, tão presente em nossos dias. Veja como isso é prejudicial à vida de uma pessoa. Veja como é prejudicial uma fofoca dentro da igreja, falar que um obreiro, um jovem, fez isso ou foi visto em tal lugar fazendo aquilo e não apuraram os fatos e a pessoa jurou. É tão verdade isso que o apóstolo Paulo recomenda que não se receba acusação contra um presbítero ou contra qualquer irmão na igreja com 2 ou 3 testemunhas. Senão, não receba, porque há muita contenda no mundo e muitas pessoas inescrupulosas que fazem de tudo ou qualquer coisa para destruir o nome de uma pessoa. Vamos aqui. Ele proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso tanto à nossa reputação quanto à do nosso próximo. Veja o que diz Colossenses 3:9. Vamos ver aqui. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros. Vamos ver aqui. Opa! Não mintais uns aos outros. Pois vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós já nos despimos da velha natureza, nós já saímos desse velho caminho, nós temos outra cultura em nossa vida, e nós agora não podemos, de maneira alguma, nos envolver com as coisas mundanas. Se despir do velho homem é deixar as velhas práticas para trás, a mentira, o engano, a falsidade e muitas outras coisas que não convém ao homem de Deus participar. Muitas outras coisas que prejudicam o relacionamento intrinsecamente com o Espírito Santo. Voltando aqui, ele proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto para a nossa reputação quanto para a do próximo. Quanto vale a reputação de uma pessoa? Quanto vale o seu nome? Quanto vale a tua história? Quanto vale a tua história? Quanto vale o teu nome? Veja, em um clique é possível levantar uma falsa testemunha. Mas, amados, nós não somos das trevas, não somos filhos do diabo, nós não praticamos a mentira e nem juramos enganosamente. Não, nós somos da verdade, porque Ele é o Pai da verdade. E nós somos gerados em Cristo pela verdade. E a verdade que liberta. Vamos aqui. É muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício. O problema é que quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Já no Novo Testamento e no tempo da graça, que muitos pregam que Deus sempre usará de bondade, aconteceu algo com um casal que combinou entre si uma doação para a igreja e, querendo obter prestígio entre os apóstolos, usou de mentira, omitindo parte do valor. Está lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo de 1 ao 2. Atos 5, de 1 ao 2.
Eu sei que você já ouviu essa história, mas nós vamos ler só para dar aquela refrescada na memória. Olha só. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos e disse: Então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não está no teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me em verdades, tanto me, di, me diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: Eu vendi, eu vendi, eu vendi. E o apóstolo Pedro diz: A porta está, os pés daqueles que levaram o teu marido, e te levarão também. E ambos morreram por causa de uma mentira. Queridos irmãos, eu não sei lhe dizer o preço de um prestígio, ou de ser prestigiado dentro de um ambiente. Mas tem coisas que passam da barreira do absurdo. Ele não precisava mentir, simplesmente guardava para si ou dava a quantia que queria. Muitas pessoas, em busca de prestígio, mentem, roubam e até matam, destroem vidas, caluniam pessoas, destroem famílias, caluniam histórias, arrebentam com ministérios, arrebentam com a história de uma pessoa em busca de fama e poder. Mas nada disso tem valor diante de Deus. Muitos que querem ser prestigiados nesse mundo não conhecerão o verdadeiro valor de ser prestigiado na presença do nosso Deus. Quando ele nos disser, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ora, para os mentirosos está reservado o lago de fogo. Não é para nós. Não corra atrás de fama a qualquer preço e a qualquer custo. Abstenha-se dessas coisas. Busque andar pela verdade. Olha aí o Ananias no chão. A ocupação cristã. Estamos vivendo um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca. Eles como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e por aí vai. E até mesmo a TV aberta e o jornalismo estão recheados de falsas informações. É nesse tempo que nós cristãos somos chamados a ser revolucionários nessa sociedade pós-verdade. Os efeitos da falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade, destrói famílias, arruína casamentos, implementam falsas teorias. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver em amor com o nosso semelhante e impactá-los com o nosso testemunho de salvação, que está aqui em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em nosso Deus. Eu vou repetir. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortos para o quê? Para este mundo pecaminoso. E vivo para quê? Para Cristo, o nosso Senhor. Queridos irmãos, as redes sociais
quando mal utilizada, se tornam verdadeiros campos de batalhas, verdadeiras faixas de Gaza, aonde as pessoas fazem de tudo pela fama. Eu digo de tudo mesmo. Alguns buscam a exibição sem pudor e sem respeito ao telespectador. Outros não têm o menor pudor de usar o teclado para tecer comentários maldosos, maléficos a qualquer pessoa, desde que ele não goste, desde que a sua verdade seja a verdade absoluta, desde que ele discorda daquele assunto e ele parte com violência. Eu já vi muitos debates muito fúteis, até mesmo no meio religioso, acerca da pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, onde é o inferno, e coisas desse tipo que não edificam a nada, e que as pessoas se dilaceram verbalmente, textualmente, querendo provar a sua verdade. Ora, a única verdade que eu vejo que deve ser provada é a verdade da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Muitos apresentam a Bíblia com o texto original como se isso fosse mudar o sentido da mensagem em algum caminho. Não vai mudar, nada disso vai mudar. A verdade central de tudo isso é que, se Cristo não entrar na tua vida, você não tem a salvação eterna. Você não vai experimentar o novo viver em nosso Senhor Jesus Cristo. Nada disso vai mudar se ele não entrar na tua vida para transformar você de dentro para fora e regenerar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito em uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A mesma pessoa, mesma carcaça, mas uma nova criatura gerada a partir do Espírito Santo. Eu convido a você a viver pela verdade, andar na verdade e abster-se de testemunhar falsamente contra qualquer pessoa ou de prejudicar qualquer pessoa, ou seja, nas redes sociais, na sua casa, na igreja, no seu ambiente de trabalho. Abstenha-se de todo esse mal e fuja da aparência do mal. Não carregue fofoca. Não semeie contenda entre os irmãos. Não viva debaixo de maldição, mas debaixo da bênção. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Glória a Deus! Chegamos então ao final de mais uma aula maravilhosa. Eu peço a você que não esqueça, de curtir, comentar e compartilhar. Nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe, bem distante mesmo, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, porque você sempre me aguarda aqui nas quarta-feiras. Eu fico muito feliz de saber e me sinto responsável de saber que tem alguém esperando a postagem da aula. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção. Que a bênção de Deus resplandeça todos os dias na tua vida, a tua casa seja uma bênção, a tua vida seja uma bênção e que você seja abençoador, tenha para dar e nunca pegar emprestado. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobre a sua vida. Até a próxima. Amém.